nasci em Estrolândia, que, para quem não conhece, é uma comunidade no entorno da colônia Santa Isabel, uma comunidade que nasceu em função da colônia Santa Isabel, que é onde iam morar pessoas, parentes das pessoas que antigamente eram literalmente capturadas para ser internadas. As pessoas eram levadas à força para viver no exílio da colônia. E aí muitos parentes, não conseguindo desagregar, não romper a relação, começaram a ir morar perto da colônia para manter uma certa proximidade. E daí nasceu Citrolândia, que antigamente chamava Limas. Então, assim, eu sou fruto direto desse êxodo, dessa migração, né? Sei lá, não sei a expressão, de pessoas que saíam das suas regiões para ir viver no entorno dos sanatórios. Esse fenômeno aconteceu não só aqui, como aconteceu em Ubá, aconteceu em Três Corações, no Rio de Janeiro. É um fenômeno que meio que se repetiu aqui no Brasil inteiro. A colônia era o fruto proibido, digamos assim, entendeu? Era um lugar onde a gente, quando era menino, todo mundo queria ir, todo mundo queria entrar, porque pelo fato de ser proibido a entrada de menores, né, tinha uma corrente de um lado da entrada e do outro. Aquele era um universo que a gente queria conhecer, entendeu? Pelo fato do desconhecido, pelo fato de ser proibido e pelo fato de que era um lugar onde viviam pessoas que eram pessoas amáveis, né, que sempre quando aparecia alguém de fora, né, alguém do externo, era de certa forma tratado de uma maneira muito reverenciada. Naquela época, havia muita revolta entre o internado, porque o preconceito comandava por aqui. O preconceito comandava em alta escala. O sadio que nós via por aqui eram os médicos, as irmãs e o padre. Os médicos usavam aquele espécie de um turbante na cabeça e aquela máscara assim, a gente se ouvia os olhos do médico. Se fosse possível a gente falar quem é fulano, a gente não podia detalhar, porque pelos olhos só que a gente via o médico. A gente ficava a 5 metros de distância do médico, porque o preconceito era grande. Foi triste, angustiante, né? Principalmente quando o médico disse para mim assim, olha, você vai ter que separar seus talheres, seus copos, terão que ser separados. Então isso foi muito angustiante, foi uma notícia assim que ela abala o psicológico da gente. Havia muito receio da doença. Os próprios médicos tinham medo. Eu mesmo, no começo, é claro, quando eu fiz o estágio em Três Corações, no antigo leprosário de Três Corações, Santa Fé, havia, como aqui também, uma divisão da parte sã, da parte doente, onde ficavam os doentes e onde ficava a administração. E tinha uma cancela que dividia. Nós abrimos a cancela com a sola do sapato. Então havia um certo doença. Mas depois que eu fiquei conhecendo a doença, epidemiologicamente, eu fui perdendo o receio, né? Uma vez que o indivíduo foi internado,
está marcado para o resto da vida. Está marcado. Independente dele ter Você foi para o chamado leprosário. Então, aquelas pessoas que convivem com ele são marcadas. As autoridades da época, inclusive o governador, nem cumprimentavam os médicos que trabalhavam nesse serviço. Eles iam lá ao palácio para obter alguma coisa, né? Dá o que eles quiserem. Mas isso é ignorância, desinformação. O povo tinha muito medo de nós. Às vezes nós saímos para brincar assim, ó. Eu morava assim para cima da prefeitura, na rua de cima. E aí eu ia brincar toda a tarde na porta da prefeitura com as outras meninas, né? Quando as mães via que eu saía, que eu ia brincar com as outras meninas, só porque meu irmão veio para a colônia, não aceitava eu brincar no meio das outras meninas, não. Ficava vigiando a gente. E outra hora, se fosse brincar na porta da casa de uma colega, a mãe ficava de lá mandando a menina entrar para dentro, os meninos entrar para dentro, e sobrava só eu lá fora, eu e mais alguns dos meus irmãos. E na hora de eles ir buscar a gente, lá na casa da gente, de manhã, eles chegaram de manhã, 9 horas lá em casa, que a turma de médico de branco, com 4 polícias, soldados. Aí, eles perguntou para minha mãe, nós estamos procurando uma garota, é uma Isaura que ela chama. O ano passado nós viemos aqui, levamos o irmão dela. Agora nós viemos para conversar com a senhora, que nós íamos levar aquela menina. Nós vamos dar uma olhada nela e vamos levar. Que ela estava com as manchas, assim na perna. E aí nós precisamos levar ela. Mas a senhora não fica triste não, que nós vamos levar ela, mas nós vamos trazer ela de volta para a senhora. Até hoje, nem nunca mais vi minha mãe. Ela morreu lá sem eu ver ela. O pai, muito menos, os irmãos e meus parentes desapareceram. A saúde pública fez com que minha família desapareceu.